Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui da mentoria de três traders Ciclo das Fibos. Pessoal, esse aqui é um módulo na qual eu estou separando do, do módulo ali de teoria, porque eu quero trabalhar somente sobre a estrutura do primogênito. Então, eu decidi aí separar esse módulo, porque esse módulo já é um pouco mais avançado, né? Preciso muito que você assista a sequência ali que está na plataforma da Lutro, para depois você estar assistindo esse módulo aqui de estrutura do primogênito. Esse módulo é teórico, né? Ele é teórico também. No entanto, a gente vai um pouquinho para a prática e a gente vai entender um pouco cada estrutura, né? Vou falar aqui sobre o que é estrutura de forma mais direcionada dentro do seu primogênito. E aí a gente vai trabalhar a estrutura com a movimentação do primogênito. Claro, eu vou falar um pouco também sobre Fibo, né? O que ele tá, onde ele está inserido, o que ele está fazendo dentro de uma Fibo. É, e aí a gente vai caminhando. Mas aperta o cinto aí, porque essa aula aqui, esse módulo, é para onde você vai eliminar mais de 50% dos seus stops bobos e vai eliminar mais de 50% aí da sua ansiedade, tá? E vai te trazer mais de 50% de acerto. O seu nível de assertividade para onde o mercado tende a ir vai ser muito grande, porque esse módulo aqui vai te levar a um outro patamar de conhecimento do mercado financeiro. Beleza? Então vamos lá. Vou falar aqui de quatro módulos, tá? Quatro estruturas, inicialmente, tá? Inicialmente. Mas eu quero muito, muito mesmo que você pega aí papel, caneta, desenhe, né, se possível. Se não, você vai pegar e tirar um print, deixar na sua tela para você depois procurar, né, no gráfico para realizar os backtests de acordo que eu vou passar aqui. Atenção, tem que ter essa linha de raciocínio, porque senão não faz sentido. Você pegar um padrão que eu estou desenhando aqui, colocar esse padrão no teu coração, tatuar ele, e aí ele aparecer e você vai fazer a operação. Não é isso, tá? Existe um contexto, existe uma estrutura de raciocínio para você chegar ao ponto de clicar, ok? Eu não vou entrar em critérios de onde você vai clicar, tal, porque tem aula falando sobre isso. Tu só vai pegar isso aqui e juntar com a aula lá do PIF e tudo mais, do que está lá na teoria, ok? E que vai estar também na prática do dia a dia que a gente vai estar operando. Então, esse módulo aqui é para você entender sobre para onde o mercado tende a ir. Poxa, se o mercado está querendo vender, você está querendo comprar? Não, e o primogênito está querendo cair, você está querendo comprar? Você vai entender quando que o primogênito vai mudar a direção dele. Então é sobre isso, a aula é sobre isso. Beleza? Então aperta o cinto aí, vamos para cima, vamos que vamos. Vamos pegar aqui o primeiro módulo, pessoal. Primeiro módulo, primeiro exemplo, tá? Esse exemplo é muito, muito chato. Já botei ele aqui para complicar mesmo. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: entenda a lógica por trás da estrutura que eu vou explicar. Entenda a lógica por trás da estrutura que eu vou explicar. Porque é através dessa lógica que você vai entender todo o sentido, ok? Então vamos lá. É o seguinte, eu tenho aqui, coloquei aqui bem já formadinho, bonitinho, e eu quero que você não preste atenção, não grave o padrão aqui, pessoal. Isso aqui nem é aula de padrão. Eu não opero padrão.
Eu costumo dizer o seguinte: quem opera padrão morre pagão. Então, isso aqui é movimento. Preste atenção no movimento, com os fechamentos. Eu separei aqui o 30 e depois deixei um vazio, que a gente já sabe que é o quê? 60. Então vamos lá, preste atenção, que tá bem legal isso aqui, para você entender a lógica por trás da estrutura do primogênito. Então, primeiramente, vamos entender o que que é estrutura. Estrutura, pessoal, ele é o quê? O gatilho dentro de uma pernada. O que que é uma pernada? Isso aqui é uma pernada, é uma fibra de movimento. Fibra de movimento, a gente sabe que é no mínimo 2 candles, tá? No mínimo 2 candles. E a gente entende o seguinte, que isso aqui, né? Esquece esses três aqui. Esquece esses três aqui por enquanto. Tô falando só disso aqui, tá? Só desse 30 aqui. Não existe isso aqui ainda, ok? Então, o que que acontece aqui? Eu tenho um gatilho, né? Vamos colocar ele como um gatilho, né? Porque o mercado abriu aqui, o gap tá lá em cima, beleza? O gap tá lá em cima, abriu lá em cima, abriu com gap, vamos botar assim. E aí, eu vejo que esse cara é um gatilho e ele é a defesa para venda. Eu botei dessa cor laranja, simbolizando uma linha de venda, tá? E azul aqui, simbolizando uma possível linha de compra, ok? Então, essa linha laranja é venda e essa linha azul é compra. E aí, o que que acontece aqui? O que que acontece aqui? Acontece o seguinte, que eu tenho aqui o gatilho de estrutura do primogênito, tá? Então, todo gatilho que tiver dentro da estrutura, dentro da manjedoura, dentro das vísceras ali do primogênito, ele vai ser uma estrutura tanto para compra, tanto para venda. Nesse caso aqui, eu tenho o 3, né, o 30, perdão, tem 3 canos de 10, tem o 30 com uma estrutura já apontando para baixo. E se o mercado estiver retraindo, ele vai deixar também estruturas para tentar impulsionar a retração. Porque a gente olha agora para esse cenário aqui, ó, que ele está retraindo quem? Esquece esse candle aqui por enquanto. Esses dois aqui está retraindo quem? O 30. Então, esse cara que está retraindo está deixando o que aqui? Está deixando um gatilho também, né, de estrutura para alta da retração. Então, eu tenho o gatilho, né, para jogar para baixo, que a gente chama de estrutura da defesa, o gatilho de retração do 30 e esse candle de continuidade, esse aqui já é um candle de continuidade, com isso, deixando uma estrutura da alta para tentar continuar a alta. Beleza, então aqui a gente já tem o seguinte, um entendimento de que todo gatilho dentro de uma pernada, dentro de uma fibra de movimento, ele se chama estrutura. Seja lá ele para alta, seja lá ele para venda, né? Para baixo. Então, aqui é o primeiro exemplo. Qual o outro exemplo? Só vou desenhar aqui, tá? Para você entender. Digamos que o preço desceu. Botei amarelo aqui e desceu. Se ele desceu, né? A gente formou uma nova estrutura, mas só que essa estrutura já não é mais de gatilho, é estrutura de fibra rompida. Eu tenho duas fibras rompidas, então ele fez o quê? Um movimento padrão. Se ele fez um movimento padrão, ele deixou uma estrutura. Então ele volta para cá para jogar para baixo. Então quando ele rompe isso aqui, vou botar aqui de vermelho, né? Ó, quando ele rompe isso aqui,
Rompeu, beleza. Rompeu. Aí ele me deixou um gatilho de estrutura e deixou uma fibo rompida. Seja essa aqui ou seja essa aqui, porque tudo isso aqui é uma fibra. Tudo isso aqui é uma fibra. Então ele atualizou a fibra. Então tem dois pontos de paradas aqui. Dois pontos de estrutura para venda. Então isso é estrutura, ok? Beleza. Então vamos lá. Agora vamos entender o movimento na qual o nosso 30, vamos olhar para o 30, por isso que eu separei ali. Ele fez. O nosso 30, ele só fez candle de continuidade. Nosso 30 só fez candle de continuidade. Então ele fez o gatilho 1, né? Fez o candle 1 dele, que é gatilho dentro do próprio 30, que é o que está startando para algum lado, né? Aí teve o 2 que confirmou que aquele 1 é o gatilho, correto? Aí o 2 se tornou candle de continuidade do gatilho 1. E o 3 também se tornou um candle de continuidade do gatilho 1, consequentemente fechou o primogênito. E esse primogênito, olhando nessa perspectiva que estamos aqui, a gente vê que o mercado fechou aqui. E aí a gente vai ver que isso tudo aqui, ó, é o gap. Isso tudo aqui é o gap. É um gap de alta. Então, consequentemente, o nosso 30 virou o quê? Virou gatilho, né? O nosso primeiro 30 aí virou gatilho, ok? Nosso primeiro 30 virou gatilho. Pronto, beleza. Até aqui tudo jóia, tudo bem. Então, qual é o movimento do primogênito 30? De continuidade. Ele pode ter uma retração, pode ter uma retração. Então, ele foi lá e teve essa retração, né? Consequentemente, essa retração deixou também um rompimento de um cano de continuidade e aí, consequentemente, criou-se que uma estrutura de alta, um ponto de parada para alta, um gatilho que startou a pernada de alta para alta. Então, essa é a defesa. Essa é a defesa. Aqui é a estrutura que eu estou falando, da alta. Aqui é a estrutura que eu estou falando da baixa. Então, se eu quero vender, ele tem que parar aqui. Se eu quero comprar, ele tem que parar aqui. E aí, vamos lá. Observa o seguinte: a gente tem aqui o 30 fechado, estou falando do 30, e tem uma primeira retração do 30. Beleza, até aí tudo bem. Depois veio mais um 10, continuou impulsionando a retração. Então, ele rompeu e deixou estrutura de alta. Aí é que mora o grande perigo. Por quê? Porque eu só vou pensar em venda se houver um movimento de gatilho ganhando gatilho. Por quê? Porque o que era retração, esquece esse aqui por enquanto. O que era retração tá deixando o quê? Estrutura de alta. Poxa, mas ganhou a estrutura do 30? Não, ainda não. Mas está criando estrutura de alta. E aí isso gera o quê? Paciência, um pouco mais de paciência. Eu não posso mais ficar operando sem ele definir para onde ele vai ou o que que o 60 quer fazer. Eu não sei. Então, quando eu não sei, eu não faço nada. Por quê? Porque ele não se definiu. Ele está totalmente confuso. Então, esse é o momento que você não faz nada. Calma, relaxa, vai dar certo. Então, estou trazendo esse primeiro exemplo, porque é um exemplo muito complicado, que ele traz dualidade. Ele está entre uma fibo de alta e está entre uma fibo de baixa. 50% da alta e 50% da baixa. Isso aqui é o nosso 50% da baixa. Isso aqui
é o nosso 50% da alta. Então, vamos lá. Aí, o mercado vai me prega uma pegadinha. É aqui que mora os grandes stops. É aqui que mora o cara que está desavisado, né? Que não está preparado. O 10 vai e fecha assim. Cara, quando esse cara fecha, esse cara que a gente estava olhando ele como primogênito, o primeiro 30 ali do dia, já não é mais, é ele. Pessoal, não é ele mais o primogênito. Agora é quem? É o 60. Agora vamos olhar no contexto de 60, porque eu tenho um 30, eu tenho mais 3 candles de 10. Fechou um 30. Só que vamos lá, agora que vem o pulo do gato. Presta atenção, pessoal. Presta atenção no segundo 30. O segundo 30, ele não é um candle de pullback, tá? Ele não é candle de pullback. Esse cara, eu vou aproveitar e vou falar sobre isso, né? Eu vou falar muito sobre o candle de pullback, porque o candle de pullback é que vai definir se o primogênito vai ou não voltar para onde ele quer no primeiro momento. Só que agora, observe comigo, pessoal. Observe comigo aqui. Vou colocar aqui de azul, né? De azul, o nosso amigo 30 aqui, ó. Ó, ele tá de azul aqui, ok? Nosso amigo 30 tá de azul aqui. Então, esse aqui é o 30, é o segundo 30, ok? Segundo 30. Então, temos aí, né, o 60, que eu vou botar de branco aqui, ó. 60 aqui, que eu vou botar de branco. 60 minutos. Pronto. Deixa eu só tirar esse 60 aqui, ó. Botar aqui, ó. Vai ficar melhor para todo mundo entender. Não, calma aí que eu vou tirar aqui. Botar melhor aqui. Quero deixar assim, ó. Para todo mundo poder enxergar as linhas, né? Enxergar as linhas. Pronto. Você está conseguindo entender aí, né? Espero que sim. Senão, vou dar um cascudo em você, né? Pelo amor de Deus. E aí, é o seguinte. Aqui, pessoal. Aqui é o seguinte. Não quer apagar. Eu tenho o quê? Eu tenho um 30 negativo e um 30 positivo. Esse 30, segundo 30, ele está retraindo o 60, porque olhando para o 60, ele é negativo. Mas o candle 30, né? Esse candle aqui, que é um gatilho também, né? Ele já não é mais, ele não é um candle de pullback para cair. Não é um candle que está retraindo o 60 para cair. Nesse momento, nesse fechamento, não é. Por quê? Porque ele criou estrutura de alta internamente. E, consequentemente, ó, ele vai fazer esse movimento. Então, esse movimento é mais para compra. E esse movimento é mais para pagar a FIBO do gap. Então, olha como que só olhando a estrutura que o candle fechou, como ele fechou, eu já tenho uma certa direção que o mercado tende a fazer.
Porque eu já conheço todo o contexto de estrutura. Se ele fechar assim, eu sei que ele está fechando o primogênito, mas ele também está retraindo o primogênito, e nesse caso ele está querendo impulsionar ainda mais a retração do primogênito. Aí o que que a gente tem que entender? Que, meu amigo, se você não esperar a quebra desse cara aqui para efetuar uma entrada de compra, porque é o que o 30 ali tá falando, o último 30, que é o segundo, né? Do 60. Ele tá meio que dizendo que o 60 é um pouco fake. Ainda não é totalmente fake. Por quê? Porque depois você vai ver, no outro exemplo, que vai ser um candle fake. Vai ser um candle fake. E aí, e só adiantando aqui sobre o candle fake, né? Seria fake se o movimento seria todo ele assim, ó. Todo ele assim, ó. Todo ele para cima, tá? Todo ele para cima. E aí, olha só que legal aqui. A gente está vendo aqui que o nosso amigo, ele está querendo fazer isso aqui, ó. Ele está querendo fazer isso aqui, ó. Retrair mais os 60. Então, quando eu falo assim, olha só, ainda não quebrou a alta, é porque ele está na estrutura da alta. Mas, Davi, ele está na estrutura da baixa também. Por isso mesmo que agora você não tem que fazer nada. Só vai fazer quando quebrar esse cara aqui. E aí, é um 10, é um 5 quebrando ele, é um 3 quebrando ele, tá? Que você vai poder fazer uma compra. Mas nesse cenário, ele é um cenário de compra e não de venda. Apesar do 60 ser vendedor. Apesar do 60 ter a sua estrutura aqui, ó, jogando para baixo. Mas aí a gente tem que entender que a gente tem aqui, ó, um gap. Ó, cadê? Um gap aqui, ó, né? Esse é o nosso gap. E aí pode achar o quê? O mercado deve estar botando a galera na venda para colocar o stop da galera, jogando o preço para cima. Então aqui você não vai fazer nada. Aqui ele tende a fazer isso, tá? Isso por quê? Porque eu vou seguir cegamente o primogênito. Não é para fazer isso. Não é para fazer seguir o primogênito cegamente. Não. Primeiro você tem que entender como que ele está fechando. Pô, mas ele não era para ter fechado assim. Esse 60 tá criando estrutura contra ele mesmo. Tá errado, tem alguma coisa errada aí. Esse 60 era para fechar aqui embaixo. Ok? Então, esse aqui é um exemplo onde você não vai fazer nada. Você vai ter que esperar quebrar esse cara, porque ele vai querer jogar lá em cima. Quando quebrar, meu amigo, jogou aqui, confirmou, é compra, galera. Por quê? Porque eu estou botando no contexto que isso aqui é a retração do gap. E aqui está mostrando que ele quer impulsionar. Que esse cara é o R2, que esse cara é o R2 do 30, consequentemente do 60, né? Então, assim, olha como é que muda, né? Muda todo o, a direção do mercado, quando você começa a entender sobre a estrutura que o mercado está deixando. Beleza? Então vamos para o próximo exemplo aqui. Vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo, aqui é o próximo exemplo, e é o seguinte, né? Esse próximo exemplo aqui, a gente tem o quê? O 60 é a mesma história, tá? Mas só que já tem o 60 jogando para dentro, aonde fechando dentro da estrutura da alta, que era a retração do 30 até um certo momento. Até esse cara aqui fechar, galera, esquece agora isso aqui,
Só estou deixando ele aqui por caso de comparação do que eu estou falando. Então, não existe o candle 6 ainda. Até o momento ainda é retração, pessoal. É retração. Retração do 30, porque é o primogênito. Então, quem é o candle 4 diante do 30? Retração do 30. Quem é o candle 5 diante do 30? Retração do 30, continuidade da retração, com estrutura da alta aqui. Então, isso aqui, galera, é o exercício. Isso aqui é o que eu quero que você faça toda vez que for fazer um exercício. Se você começar a se perguntar toda hora, por quem é o 4 diante daquele 30 lá? Aquele 30 quer cair, então ele é retração. Por quem é o 5? Pô, é a continuidade da retração do 30, deixando a estrutura de alta. Opa, tem alguma coisa errada. Se não quebrar essa estrutura, olha, olha a lógica da estrutura de raciocínio que eu estou criando. Pelo amor de Deus. Isso faz todo sentido. Isso faz toda a diferença na hora de estudar, galera. Se você raciocinar desse jeito que eu estou falando, não precisa ser da mesma palavra, mas, cara, com essa linha de raciocínio é muito lógico, pessoal. É muito lógico o que eu estou falando. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, o 60 falou que quer cair, pessoal. O 60 falou que vai continuar a cair. Diferente daqui. Porque aqui o 30 falou que quer continuar a retração do 60. Olha a sacada. Olha a diferença. E aqui, esse 30 é um candle de continuidade da retração do 60. Ele está dizendo que vai continuar mais. Aí, aqui não. No exemplo B, é o seguinte. Eu já tenho um candle de pullback, pessoal. O 30 aqui, esse segundo 30, é um candle de pullback do 60. É um candle de pullback do 60. Que coisa linda. Que coisa linda. Cara, como é que eu nunca pensei nisso? Né? Então aqui, ó, aqui eu tenho o seguinte, o 30. Eu tenho o 30 aí, né? Eu tenho esse 30. Esse 30, ele nasceu morto, porque ele não criou nenhuma defesa, nenhuma estrutura para jogar na sua impulsão. E aí, consequentemente, agora a gente vai esperar o quê? Uma confirmação aqui, né? Para jogar o preço aqui embaixo. Para jogar o preço aqui embaixo. Pode ser no 1 minuto, pode ser no 3, pode ser no 5, né? Jogou ali, essa confirmação também tem que quebrar e a gente joga, vai embora. Não precisa nem do PIF aí, né? Quando a gente está a favor, a gente não precisa do PIF, né? Só assistir lá a aula sobre o PIF, sobre a contagem. Então, esse exemplo aqui, olha a diferença do exemplo A para o exemplo B. É muito significativo. Então, o Kindle 30, que é o fechamento do 60, que é o fechamento do 60, ele fechou confirmando que o 60 quer fazer o quê? Cair. Ele fechou confirmando que os 60 minutos quer cair. Não criando nenhum tipo de defesa para alta. Olha, eu vou lá no ponto de venda e já vou dar essa belezinha aqui para vocês aqui, tá bom? Porque os vendedores estão ganhando de fato. E lembrando, hein? Ainda continua o gap de alta aqui. Mesmo exemplo, tá? O mesmo exemplo do gap. Ok? Então, esse aqui, olha como é que ficou mais fácil tu entender o que eu tô falando. Ficou muito mais fácil. Só que o que acontece? Essa movimentação não é porque eu tô botando 60, 30 aqui, não. Pessoal, é no 15, no 10 já. Você já pode ver, só que você vai ver essa movimentação aí nos tempos menores. Ah, mas Davi não fica lindo assim lá no gráfico. Fica uns candles vermelhos aqui, uns candles. Cara, isso é estrutura, pessoal. Entendeu onde está a estrutura? É onde tem que quebrar.
Por isso que tem que entender o contexto da estrutura do primogênito. Entender o que é estrutura. Saber identificar onde que está os pontos de parada, que são as estruturas, que são os gatilhos, que são as fibras. Identificou isso, agora o movimento está fazendo o que você quer que faça, que volte para o primogênito fechado. Acabou, galera. É sobre isso. A direção está sendo confirmada no exemplo B, que o preço vai cair. Então é sobre isso. Por quê? Porque não ganhou a estrutura do 60, que está aqui em cima. Aqui também não ganhou, no exemplo B. Não ganhou. Mas ele criou o quê? Uma estrutura de alta. Então aqui fica um pouco mais difícil. Diferente desse exemplo. Aqui fica mais fácil. Então vamos para o outro exemplo. Vamos para o outro exemplo. Por que que eu peguei esse aqui, o mais difícil? Exatamente porque fica mais fácil você entender os demais. Aqui no exemplo C, nós temos já uma certa dificuldade, né? Porque agora o 60 ele fechou com um 30 dentro da defesa do próprio 60. O 30 que é a retração do 60, olha só como que agora o bicho começa a pegar. Antes eu estava fechando abaixo aqui, ó, da linha laranja, que é o sinônimo de venda, né? Sinônimo de ponto de parada de venda. Agora, nenhum gatilho aqui ganhou um gatilho, mas o 30 fechou lá, pô. Agora a gente tem que olhar na perspectiva que isso aqui é um 30. Isso aqui é um 30 minutos. É um 30 minutos dentro da defesa de quem? Do 60. Que agora as coisas ficaram um pouco mais complexas, né? Complexas, porque o 60 que quer cair deixou o candle de retração fechar dentro da defesa dele. Olha aqui que legal. Caramba, se esse cara aqui não é um candle de pullback e esse aqui é um candle de pullback, agora e esse aqui? Pelo amor de Deus. Não é um candle de pullback, é um candle de continuidade igualzinho esse primeiro 30 aqui, ó. Igualzinho. Então, isso aqui ficou mais difícil. Aí lembra do gap lá, lembra do movimento aqui que eu botei? É a mesma analogia, tá? Mesmo contexto. Cara, tal não tá querendo impulsionar aí cada vez mais o gap aqui, a fibra de alta, e retrair mais isso aqui, né? Tá querendo trazer o preço aqui em cima. Tá querendo trazer o preço aqui em cima. Então, olha só, quando você começa a entender e identificar a estrutura do primogênito e ver cada fechamento, tudo isso aqui é com fechamento. Não pode ser com o candle andando. Porque se eu soubesse como é que o candle fecharia ele em movimento, cara, eu venderia e sabia onde é que ia ser o stop mesmo, botava lá e venderia 80 mil contratos, né? E porque eu sou o cara que sei como é que o candle vai fechar. A gente não sabe, então tem que ser com o fechamento, pessoal. Com o fechamento do candle. Então, consequentemente, aqui, a gente vê que o 60 fechou dentro da sua própria estrutura, pessoal. Caramba, esse candle é fake. Como é que esse cara fecha negativo dentro da sua própria estrutura, deixando um gatilho de retração dele, que é o segundo 30, criar a estrutura de alta e ganhando a defesa da baixa? Cara, é um candle fake, pessoal. É uma estrutura fraca do 60. E esse 60 está mostrando para a gente que ele é um candle de pullback. Olha como é que mudou tudo. O 60, ele é um candle de pullback da pernada de alta, do gap. Então ele está querendo fazer isso aqui, ó. Não temos o gap aqui? Então o 60 fechou aqui, 60. Então ele está querendo fazer isso. O 60 está comprovando, por A mais B, que ele de fato é
a retração. É um candle de pullback. Para jogar para onde? Para cima. E aí, o que que a gente espera do candle de pullback? A gente espera o quê? O R2. Aqui, ó. A impulsão dele, né? Em cima dessa estrutura, a quebra dessa impulsão aqui, ó, para a gente comprar. Mesma coisa seria o gatilho aqui, ó. Porque isso aqui tudo não é retração. A gente não quer o R2. Olha lá. A gente não vê que esse cara é um candle de pullback para cair, por mais que ele seja positivo. Então ele confirma aqui, ó, e joga para baixo, né? Só que tem que confirmar. E aí é o seguinte. Aí nós temos esse 30 fechando assim. Pessoal, qualquer candle, quando fechar aqui em cima, ó, fechou um candle aqui em cima. Cara, tem que quebrar esse cara. Se não quebrar esse cara, ele vai continuar, pessoal. Independente se ele fechou ali em cima, tá? A entrada para compra é quando quebra ele. Não é porque ele fechou aqui que eu vou comprar. Senão ele volta e corrige o que o 60 deixou acontecendo, acontecer, né? Então, essa é a linha de raciocínio. Agora, é o seguinte. E se, Davi, e se acontecer isso aqui? Olha que bacana. Aconteceu isso aqui, Davi. Caramba, e agora? Tudo isso aqui é 10, tá, pessoal? Tudo isso aqui é 10. Tem que quebrar esse cara, pessoal. Senão não tem venda. Sempre tem que. Aí quebrou, confirma e joga para baixo. Sempre assim. Vai confirmar, quebrou. Aí vai fazer assim, ó. Quebrou. Se esse aqui é um 10, onde é que vai. Qual o tempo gráfico? Pessoal, estamos falando do 10, né? Dessa movimentação que o 10 fez. Qual é o tempo gráfico que tem que confirmar a quebra? É o 5. O 5 aqui é 5, 3, jogando para cá, ó. Quebrou aqui o 5, ó. Quebrou uma estruturinha que tinha aqui, ó, de defesa do amigo desse 10 aqui, ó. Tá aqui, ó. A defesinha dele tá aqui, ó. Beleza? Tá aí. Ele quebrou. Aí já no 1 minuto, confirma. Vou botar até aqui, ó. 1 minuto, 3, confirma aqui embaixo, ó. Aí ele já pode trazer o preço. Vou botar até de laranjinha, ó, simbolizando 1 minuto. Ele pode trazer o preço aqui embaixo. Ok? Porque tá quebrando esse cara. Mas onde é meu alvo de proteção, pessoal? De novo aqui. De novo aqui. Tá? No entanto, particularmente, eu não gosto de fazer esse tipo de entrada aqui em cima. Não faço. E não quero que você faça isso. Você vai esperar o quê? Presta atenção. Isso aí pode ser uma pegadinha, tá? Isso aqui pode ser uma pegadinha. Vai quebrar o quê? Quando acontecer isso aqui, ó. Quando quebrar esse cara aqui, ó. Marquei até errado essa linha que é aqui embaixo, ó. Essa linha é aqui, ó. Quando o candle fechar aqui, ó. Ó, preste atenção se isso aqui não é um 30, pessoal, fechado. Esses três aqui não é 30 minutos. Voltando para o nosso 60. Então aqui já quebrou. Olha aí. Tem que consertar assim, galera. Não adianta. Aí a gente vai ter uma confirmação no 5. Confirmação no 5. Aí eu quero essa quebra aqui. Opa, até desenhei errado ali. Perdão. Aí confunde a cabeça, né? Vou botar de azul. Azul sempre é positivo, tá, galera? Azul é positivo. E laranja e vermelho, negativo. Aí pronto. Esses são 5 minutos, tá? Eu já tô vendendo aí, ó. Que ele já vai querer voltar para baixo. Vê se isso, esse 30 aqui, ó. Isso aqui é um 30. Não fechou abaixo da estrutura do 30 de retração. Cara, voltando para o 60. Aí a coisa consertou, galera. Consertou. Consertou. Olha aqui, cara. Tu entendeu a estrutura? Acabou, galera. É só esperar o movimento com o fechamento dos candles.
Aí é coisa linda do pai. Não tem como você errar. Não tem como. Vamos aqui para outro exemplo. Vamos aqui para outro exemplo. Porque, cara, não tem como quando você consegue entender a estrutura do preço. Aí, vamos lá para o nosso último exemplo aqui. O exemplo D. É o seguinte: no exemplo D, o 60 fez uma falha de impulsão dentro dele mesmo. Fez uma falha de impulsão dentro dele mesmo. Consequentemente, essa falha de impulsão. E nesse exemplo, né, com falha de impulsão, aí a gente tem que ligar um alerta, tá? Lembra que o gap aqui tem um gap positivo, ok? E aí o 60 é negativo aí. Então o 60 é um gatilho, tá? Sabemos que primogênito às vezes não vai ser gatilho, mas gatilho também não vai ser o primogênito. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Primogênito é sobre o tempo. Primeiro tempo de 30 fechado, primeiro tempo de 60 fechado, primeiro tempo de 10 fechado, de 15, primeiro tempo do 120 fechado, primeiro tempo do 240 fechado. Então é sobre isso. É sobre o tempo e não sobre se ele é gatilho ou não. Então, aqui nesse caso, nesse exemplo, ele é gatilho. O primogênito se tornou gatilho, porque o primogênito pode ser candle, né? Então, olhando aqui, olha que bacana. Se o 60 ele fecha assim, com essa falha de impulsão, o seu fechamento foi uma falha de impulsão, a gente identifica que esse 30 aqui, é o segundo, né? Ele é um candle de pullback, porque ele não deixou estrutura de alta, mas até a máxima, a mínima dele, até a mínima dele aqui, pode haver uma alta, pode ou não pode? Pode sim. Mas eu só vou pensar em compra, pessoal, quando esse cara quebrar. Se eu tiver um movimento elevando a onda aqui e outro vindo, aí sim, gente, eu vou pensar numa possível compra. Sem isso, não existe compra. Sem isso, não tem como efetuar uma compra. Eu ainda vou pensar em venda. Em venda. Por quê? Porque esse candle, porque esse candle também vai ter uma estrutura de defesa dele. E aí ele pode bater lá, fazer isso aqui, o R2 dessa retração aqui, ó, e a gente está vendendo para continuar a impulsão do 60. Então, assim, olha esses quatro exemplos e faça um favor. Procura no gráfico a informação. Lá vai estar um pouco diferente? Vai, pessoal. Não vai ficar totalmente assim bonito, não. Vai ter vários cantos quebrados aqui, né? Vai ter um aqui, um assim, ó, vai ter um descida, outro subida e outro descida. Aí ele vai e joga lá. Não vai ficar bonito, mas o que vale aqui é o quê? O contexto sobre a estrutura do primogênito, sobre o que o Kindle que está retraindo esse primogênito está fazendo. E pessoal, às vezes pode ter vários gatilhos não, melhor, vários Kindles. Ó, fechou um 120, digamos que o 120 fecha assim, ó, com vários candle de 10 minutos assim, ó. Vários candles de 10 minutos assim, né? No caso 12. Aí a gente vai ter um 30 assim, ó. Quem é esse cara aqui, pessoal? Diante desse 120 todo. Após o 120 fechar, fechou um 30. Esse cara aqui deixou de ser retração do 120? Não. Mas ele deixou de falar que quer retrair mais? Também não. Por quê, pessoal? Porque, olha, ele está com estrutura. Aí o que que vai acontecer? Olha, não, vê se não é a mesma linha de raciocínio. Aí ele bate aqui, ó.
Por que que você não está comprando aqui, cara? Se ele pode trazer o preço aqui em cima. Gente, é sobre isso. O exercício, o exemplo que eu estou fazendo aqui, tá curtinho aqui, mas é quando tiver grande assim também. Aí, por isso que eu estou falando, você tem que entender a lógica, a linha de raciocínio que eu estou te trazendo. Para quando acontecer nos movimentos grandão ou até mesmo menores, você já entender, porque o mercado ele é dinâmico. Então é sobre isso. Mas só vai continuar na mesmice quem não estudar, quem não for para o teu secreto e pegar essa aula e ir lá. Pô, vou pegar o primeiro exemplo do Davi, vou o exemplo A, vou só procurar o exemplo A. Agora eu vou procurar o exemplo B. Agora eu vou procurar o exemplo C. Agora eu vou procurar o exemplo D. Cara, é sobre isso, galera. Ah, e na compra? A compra é a mesma coisa, pessoal. Aqui eu tô falando da venda, né? Mas da compra é a mesma coisa, ok? Então, pega isso aqui e vá procurar no gráfico. Grande abraço aí, fique com Deus, bons estudos, que daqui para frente vai melhorar cada vez mais, porque vai dar certo.